Bom, gente, nesse vídeo nós vamos começar a leitura da mensagem Comunhão, que foi pregada pelo reverendo William Branham em 4 de fevereiro de 1962, em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos da América. Já tem um vídeo anterior a esse, no qual eu faço o prelúdio. Ele já está na playlist, já está no canal. Então eu cortei a pregação, porque ali foi feito lá no tabernáculo, na igreja. E a minha intenção é fazer agora, vídeo após vídeo, seguindo a leitura. Vai ter um outro corte, alguma outra aplicação em algum outro vídeo, mas eu quero dar ênfase à leitura da mensagem. Talvez surja algum comentário, algum insight. Parágrafo 1º. Ela começa com um corte aqui, ela tem um parágrafo cortado em minha garganta por causa de vários 15 cultos lá no Arizona. Tivemos uma ocasião maravilhosa. O Senhor Jesus nos abençoou muito abundantemente. Procuraram pôr em prática só um pouquinho da estratégia do Senhor. Espero que seja a maneira correta de dizer ir e atingir os arredores do local primeiro, um tipo de evangelismo aqui, uma obra evangelística, uma campanha evangelística. Fui vários dias adiantados, tivemos 10 ou 12 cultos em todas as igrejas grandes por toda a Phoenix, Sunny Slope, e Tempe, e Mesa, e por lá, e por assim dizer, atingimos todos os arredores, e então encaminhamos isso a 5 noites de convenção. Foi uma campanha evangelística nessa área aqui, nessas cidades que o irmão Branham falou aqui. 5 noites de convenção. E foi a maior convenção que já tivemos na América do Norte. Foi uma grande convenção. O maior café da manhã e também o banquete daquela noite. Ele está falando aqui da estrutura física, né? As idas e vindas, e etc, e etc. Parágrafo 2. Eu nem conseguiria dizer quantos foram que receberam, agora vai entrar a parte espiritual. Eu nem conseguiria dizer quantos foram que receberam o Espírito Santo. Foi uma coisa tremenda. Quantos receberam o Espírito Santo e quantos foram curados e foram salvos. Foi simplesmente uma maravilha. Por isso estamos gratos a Deus ao vermos o tempo avançando. Muitos grandes homens aceitaram, meu Deus. Parágrafo 3. Isto vai ajudar muito o irmão Neville. O irmão Neville é o pastor dessa igreja aqui, a qual o irmão Branham estava pregando nesse período, entendeu? Então quando o irmão Branham não estava por aqui, precisava viajar e atender alguma coisa, o irmão Neville, era o pastor oficial aqui da igreja. Vi um ministro presbiteriano da maior faculdade presbiteriana desta nação, dançando no Espírito. Oh, que coisa! Foi realmente uma coisa. Ele recebeu o Espírito Santo. E ele então me disse, conseguiu uma de suas fitas, todo alegre. Ele teve revelação, ele entendeu. Consegui uma de suas fitas. Disse, não estava muito boa. Disse, ela pulava um pouco, mas disse, eu a levei direto à minha faculdade e a toquei. Sendo o homem importante de psicologia ali, ele os manteve todos quietos.
Bem, de qualquer modo, eles chegaram a ouvir a mensagem, ouvir uma vez aquela fita que o presbiteriano, que o ministro que recebeu o Espírito Santo levou para sua igreja, para seus seguidores, as pessoas que estavam com ele. Parágrafo 4. E disse que começou a dançar no Espírito em sua igreja depois de receber o Espírito Santo, e eles disseram: ah, meu Deus, veja só o que é que eles vão dizer. Reverendo, quando é que vai aprender um novo passo? A obra do Espírito Santo, eles tirando como brincadeira. Isso acontece dentro da igreja atual, sabia? Você começa a dançar no Espírito, aqui está aplicado ao irmão presbiteriano, mas isso acontece no meio pentecostal. No meio da mensagem. Você começa a dançar no Espírito e um ou outro pode nem falar. Como não tem a experiência, fica com pensamentos. Que história é essa de dançar no Espírito? Que ridículo. Quando é que vai aprender um novo passo? Carnal. Ele disse: quando minha congregação aprender este. Você não tem nem experiência. Não sabe nem o ABC. Achei que foi meio engraçado. Você sabe, hierarquia presbiteriana, sim, disse: quando a minha congregação aprender este. Começa a aprender sobre o Espírito Santo antes de brincar sobre o Espírito Santo. Assim que isso é uma boa coisa. É justo como um bebê novinho e, no entanto, ele tem sido... ele está dizendo aqui, é como um bebê agindo, com aquela experiência de andar. Um bebê, quando começa a fazer as coisas, descobrir as coisas, ele sente uma felicidade. Foi o que esse irmão presbiteriano sentiu. É justo como um bebê novinho e, no entanto, ele tem sido... Pois você sabe o que ele teria de ser para ser o professor de psicologia na maior faculdade presbiteriana de Boston. Bem, é dos Estados Unidos, porque realmente é quebrar protocolos. O irmão Bruna está aqui dando ênfase a essa questão. Um ministro presbiteriano, certo? Que é um lugar, uma igreja formal. Professor de uma faculdade de psicologia. Aparecer, glória a Deus, dançando em meio ao povo ali, é como um bebê descobrindo coisas. E isso causa espanto. Parágrafo 6. Vi um dos principais cirurgiões de coração da clínica Mayo pregar o evangelho no Espírito e falar em línguas. Oh, que coisa, irmão Bruno, eu gostava dessa exclamação. Oh, que coisa. Vi outro especialista que era um adventista do sétimo dia. Ele era um especialista de coração e de garganta também. E ele, homem idoso, recebeu o batismo do Espírito Santo. Ele o recebeu. Uma noite impus as mãos nele, lá no pátio, e recebeu o Espírito Santo. Assim que estamos, simplesmente tantas coisas que o nosso Senhor fez, pelas quais estamos agradecidos, e principalmente de vermos nesta ocasião. Então eu lhes disse: vocês se dão conta que horas são? Quando a virgem adormecida começar a pedir azeite, nós estamos às portas da vinda do Senhor. Era hora do noivo vir. E as pessoas, aqueles que estavam prontos, se foram. Estou tão feliz de saber que estamos vivendo aqui nestes últimos dias. Está vendo? Creio que estamos vivendo em um dos tempos mais tremendos que o mundo já conheceu. Bem na véspera da vinda do Senhor. Isto não é maravilhoso? Gente, isso não é maravilhoso?
Isso não é maravilhoso? Pense que a qualquer hora, agora, quase que toda a Escritura está cumprida. E por isso estamos esperando o Senhor a qualquer momento. E deveríamos viver sob esses tipos de expectativas, expectativas do Espírito Santo, estes acontecimentos que a qualquer hora isso pode acontecer. Esteja pronto em oração. Uma das entrevistas hoje, fiquei conhecendo uma missionária de Formosa, mulher valorosa, 73 anos de idade, e passaria por mais ou menos 45, tão aparentemente nova, que passaria por 45 anos. E ela ainda é uma senhorita e deve ter sido uma bela jovem. Veja que aqui ele não refutou, ele atendeu a irmã, que nós temos um engasgo aqui no Brasil das igrejas, e principalmente do nosso grupo da mensagem, um engasgo com as mulheres. Porque foi Eva que caiu, Eva enganou até Satanás, tem essa balela no mundo. E no entanto, o Senhor Jesus Cristo nunca tratou mal uma mulher. Mas nós temos esse engasgo no nosso meio. E ela ainda era uma senhorita, e ela ainda é uma senhorita e deve ter sido uma bela jovem. E ela disse que foi criada num lar cristão, onde sim significava sim e não significava não. E ela cresceu sob esse ensinamento rigoroso. E ela disse: irmão Brana, com a idade de mais ou menos, mais ou menos 8 anos, eu achava ter entregado a minha vida ao Senhor Jesus. 8 anos essa mulher já tinha sido chamada para a obra do Espírito Santo. E ela disse: com cerca de 12 anos, fui enganada por um certo ministro denominacional que eu deveria receber a segunda bênção. Tem uma passagem bíblica que fala, o apóstolo Paulo fala sobre essa questão da segunda bênção, mas não é doutrina. E o ministro denominacional aqui impôs sobre ela, como se fosse uma doutrina, que ela deveria receber a segunda bênção. E disse: e fui muito enganada nisso. Mas ela disse: com cerca de 17 anos, de fato, recebi o Espírito Santo. E ela está aqui agora, tentando acordar algumas destas igrejas batistas adormecidas. Ela disse que se há alguma coisa que já viu estar morta, ela própria é batista, ela disse: são estas igrejas batistas mortas aqui. Ela as chamou de necrotério. Agora, essa mulher fez esse comentário em 1962, no auge das assembleias e as igrejas espalhadas no mundo. A igreja batista era alguma coisa, e hoje, gente, tanto a batista, presbiteriana, universal, não sei o que, quadrangular, Deus é amor, a assembleia, a política entrou. E hoje, o que dizer? É claro que nós vamos continuar. E aí temos que olhar nós individualmente, cada um por si. Eu disse bem, suponho que quando você está na frente de batalha, acho que agora ela está, imagine só, eu com 52 e ela já estava como missionária antes de eu nascer. E então eu achava estar ficando velho demais para estar no campo. E penso, que coisa, perdoa-me, Senhor. É claro que nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde para fazer a obra missionária, nunca é tarde, seja o que for. 1 centavo que você mandar
R$10, R$100, R$1.000 para obra missionária na África, no Paquistão, nos países da cortina de ferro, Bíblias, orações, ou você mesmo ir, não sei, nunca é tarde. Perdoa-me, Senhor. E ela simplesmente tão vívida e vivaz quanto possível. E então contando-me experiências ao longo do caminho e como que se precisava do Evangelho em Formosa e na China e no Japão e assim por diante. Então a enviaram de volta, aposentaram. Evangelho não tem aposentadoria. A obra de Deus não tem aposentadoria. E então a enviaram de volta do campo, disseram: a senhora não pode ir ao campo depois de passar dos 70, não tem aposentadoria. Não é emprego. E mandaram a mulher de volta. A senhora não pode ir ao campo depois de passar dos 70, a senhora sabe. Então a enviaram de volta. Mas ela não vai ficar quieta. Ela vai a todas estas convenções batistas e ela disse, Billy Graham disse, do modo que estava levando a mensagem batista, era um ponto negativo para a igreja batista. Veja bem, o próprio Billy Graham, o pregador mundial dos batistas. E ele disse que do modo que estava levando a mensagem batista, era um ponto negativo para a igreja batista. Disse, ele não os leva até receberem o Espírito Santo. Ela disse, ó irmã, fique com isso mesmo, isso está bom. Ela disse que aqueles chineses lá, disse que ela não os deixava simplesmente seguirem e dizerem, cremos em Jesus Cristo. É hoje, século 21. As pessoas fazem isso. Eu vou à igreja, eu sou bondoso, eu faço isso, eu dou glória a Deus. Cremos em Jesus Cristo. Disse, isso está bem. Mas disse que ela os fazia ficar ali até que alguma coisa acontecesse e então tornavam-se verdadeiros cristãos. Não é uma formalidade, gente. Não é uma formalidade. É uma experiência pessoal, espiritual com Deus. O cristianismo é isso. Eu disse, é assim mesmo, irmã. É assim mesmo, irmã. Simplesmente diga-lhes. Deixe-os ficar até algo. Tá aqui a fórmula. Tá aqui, pega a dica, gente. Crente, pega a dica. Não te conforma porque você lê as mensagens do irmão Brana. Já li todas as mensagens do irmão Brana. Já li a Bíblia 5 vezes, 10 vezes. Eu sei a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Minha família está toda organizada e coordenada. Não tem nada a ver. Não é família. É você e Deus. É Deus e você. É pessoal. Pode até implicar no conjunto familiar. Mas a Bíblia diz, será pai contra filho, filho contra pai e etc. Dê graças a Deus que a sua família está toda em unidade. Seus filhos, suas filhas, todos juntos no mesmo barco. Dê graças a Deus, não é mérito seu, nem meu, nem de ninguém. É mérito de Deus. Porque a verdade é inimizade. O Evangelho faz isso. E se os apóstolos tivessem dito, agora, depois de 9 dias, nós cremos que o recebemos. Nós recebemos, nós cremos, a fé mental. Nós cremos que o recebemos. Veja, vamos simplesmente aceitá-lo pela fé e prosseguir a nossa obra. Veja, nunca teria dado certo.
Eles o esperaram ali até saberem que algo aconteceu. E esse é o que é o nosso problema hoje. Não ficamos o tempo suficiente. Temos medo do sobrenatural, temos medo do espiritual, temos medo do que a sociedade vai dizer, o patrão, até a esposa. Nós temos preocupação. Será que não vai ficar ridículo? Será, meu Deus? Será que não vão rir? Feito o rir do presbiteriano? Essa é a verdade. Não ficamos o tempo suficiente, pois é por essa razão que depois somos capazes de simplesmente ter qualquer tipo de vida, fazer qualquer coisa, não nos incomoda, porque não ficamos ali o tempo suficiente. Até Atos 2, não ficamos até a descida do Espírito Santo. Não ficamos. Hoje estamos dentro, amanhã estamos fora, e desta maneira e daquela maneira. Se ficar o tempo suficiente, você chegará a entrar e fechar a porta atrás. Então você fica aí. Acabou, irmão. Acabou o problema, acabou Satanás, acabou o ponto de vista de A, B, C, D, acabou Copa do Mundo, acabou São João, acabou tudo isso. Preocupação, depressão, ansiedade. Entre, feche a porta atrás de você e veja se esses demônios não vão ficar lá fora. Você é selado até o dia da sua redenção. Fico tão contente por isso. Glória a Deus. E tivemos uma ocasião muito boa, como eu disse, em Fênix e por todo o vale. E muitos dos cristãos ali, muitos deles intensamente atentos. Isso é bonito, isso aqui. Intensamente atentos, prestando atenção. Subi na Montanha Sul. A esposa aí atrás e eu, um dia nós, os amigos, meu irmão Doc ficou com as duas meninas e o irmão e a irmã Ude ficaram com o menino e eu e minha esposa tivemos uma segunda lua de mel. Olha aqui o pessoal arrogante, crentes inimigos da mulher. Tem alguma coisa errada é com você, não é com as mulheres não, tá? Tá, é tudo bem, a Eva caiu, o problema lá. Aí você traz esse problema para dentro da sua casa e faz do seu lar o inferno. Tivemos uma segunda lua de mel. E ela disse, Bill, sabe, esta foi mais lua de mel do que a primeira. Vê se ele foi arrogante. Cala a boca, mulher. Procura teu lugar, mulher. Ela disse, a primeira vez que fomos à lua de mel, a única coisa que fiz foi ficar sentada no acampamento e esperar você voltar da caça, ela disse. Aí ele disse, você não fez mais do que sua obrigação, não. Não é assim, gente. Tem que ter tratamento respeitoso e amoroso. Se você não consegue tratar bem a tua mulher, a tua esposa, os teus filhos, o teu próximo, a tua família, como é teu comportamento lá na rua, no trabalho? Eu, por assim dizer, usei uma estratégia. Ele vai explicar aqui por que deu errado por que essa lua de mel foi assim. Por que a esposa ficou lá e ele foi caçar. É inexperiente. Vamos lá. Eu, por assim dizer, parágrafo 15. Eu, por assim dizer, usei uma estratégia. Você sabe, pensei, bem, agora não tenho muito dinheiro. Economizei numa lata de fermento em pó, o minhaeiro, o bastante para fazer uma viagem de caça. A intenção. E, no entanto, ia me casar naquele outono, então pensei, ponha tudo junto, é isso que muitos novos casais fazem. O rapaz casa e traz a bagagem do que era lá atrás, do que fazia e tal, e quer misturar com o casamento. Ponha tudo junto, você sabe. E enquanto eu estivesse de viagem de caça, seria lua de mel, mas não é, né? Não tem lógica isso, né? Você sabe.
E assim fizemos. Mas desta vez, essa segunda lua de mel, a glória da segunda casa, né? Tá aqui, eu estou fazendo uma junção aqui. Mas desta vez, pagamos e realmente saímos de verdade e para aproveitarmos. Ou aproveitamos. Parágrafo 16. E muitos deles vêm do tabernáculo aqui. Creio que o irmão Sótiman, sua família está ali atrás, e o irmão Tom Simpson e eles, e o irmão Maguire, e todos tivemos uma ocasião muito boa no Senhor. O pessoal, os irmãos daquele setor ali, do tabernáculo aqui. E assim que subimos na montanha sul, a qual fica logo ao sul de Fênix, e nos afastamos daquela pressão. Às vezes é bom isso aí, subir a montanha aí para Gravatar, né? Subir a montanha aí lá pro Monte Guararapes ali, na rua Tamoio. É uma subida de montanha ali, tem uma atmosfera agradável. Sempre procurar uma igreja mais afastada dos grandes centros, ir lá para Olinda, Cavaleiro, sair dos grandes centros, aleluia. E assim que subimos na montanha sul, a qual fica logo ao sul de Fênix, e nos afastamos daquela pressão, a pressão de uma cidade moderna. Não é de se admirar que quando as pessoas começam a se multiplicar na terra, lembre-se da Arca de Noé, né? Do dilúvio, pecado e violência se estabelecem. E olhei para lá, e sentamos bem no alto para podermos ver o Vale de Fênix. Eu disse para minha esposa, quantas vezes será, desde que estamos aqui sentados aqui nestes 15 minutos, que o nome do Senhor Jesus foi tomado em vão nessa cidade? Quantas vezes? Quantas vezes, meu Deus? Cerca bem na área metropolitana do Recife, contando com Tempe e Seneslope e por ali, suponho que esteja bem a 1 milhão. O nome do Senhor tomado em vão. 1 milhão de pessoas nesse vale. Eu disse, 300 anos atrás não havia nada senão cactos e coiotes aqui. E provavelmente nos olhos do Senhor seria melhor se estivesse assim. Isso mesmo. Embora uma grande cidade que ali construíram e belas casas e assim por diante é bonita, mas seria bom, seria melhor se os homens e mulheres estivessem andando nas ruas para lá e para cá com as mãos levantadas, glorificando a Deus e agradecendo-lhe. Mas não é isso. Aqui nesse carnaval, nessas festanças todas, né? Em Caruaru, Campina Grande e por aí vai, no Alto do Moura e etc e tal, não tem glorificação a Deus, tem glorificação ao homem. Mas em vez disso, é xingar, agir indevidamente, beber, é só deixar a civilização vir e a perversidade está ali. Lembrem-se de lá do dilúvio. Antes do dilúvio era isso aqui. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E se você quer apertar mais o nó, isso está acontecendo no meio da religião, no meio da igreja. Casa com uma, casa com outra, casa com outra, que a mente engana, dinheiro para cá, dinheiro para lá, na fé. O mundo já jaz no maligno. Eu disse, quantos adultérios foram cometidos na noite passada nesta cidade? Quantos bêbados, quantos lares, quantas coisas desordenadas foram feitas na última hora nesta grande cidade.
chamada Recife, Olinda, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes. Quantos pecados foram cometidos? Aí a esposa dele vem e entra no assunto. Gente, ignorantes no tratamento com a mulher. Vocês que leem a mensagem do irmão Brana, cavalos, veja aqui que ele não foi arrogante com a esposa. Ele estava aqui no comentário, aqui falando com o grupo, com a igreja, com os irmãos, aí ele comentando que no meio desse pensamento ali, daquela meditação, e a esposa me disse, parágrafo 20 da mensagem de comunhão de 62, vai lá e vê, que aí a esposa cortou o insight, a meditação, e a esposa me disse, ela disse então, algo assim, enquanto eu pensava, veja só, ela disse, de que adiantaria vir aqui então? Misericórdia! Se no meio de alguns a mulher abrir a boca e falar isso aqui, capaz de levar um tapa na cara. De que adiantaria vir aqui então? Porque você deixou o lugar onde mora para vir. Ela, a esposa. O tapete que querem pisar para lá e para cá, né? O tapete, querem fazer a mulher de tapete, só serve para sexo, procriar e levar grito, lavar roupa todo dia, que é agonia. Não é isso? Então eu disse, a coisa é esta. Agora a reflexão virou. Preste atenção que o comentário da esposa trouxe uma reflexão diferente. Parágrafo 21. Então eu disse, 2 pontos, abre aspas, a coisa é esta. Apesar de tudo isso, o que certamente é assim com a maioria, mas há uma pequena minoria ali embaixo, aqui na Brasília Teimosa, aqui na Brasília Teimosa, ali em Boa Viagem, em Olinda, em Cavaleiro, há uma pequena minoria lá em Estrada da Batalha, em Gravatá, em Caruaru, há uma pequena minoria ali embaixo. Quantas orações leais subiram ontem à noite ali embaixo, só de virem ao culto, glória a Deus. Isso nos deixa religioso. E ele foi tão bom para conosco que as igrejas ficaram lotadas antes do pôr do sol, que não se podia entrar no pátio em volta do lugar. E aquelas organizações e assim por diante, e o Senhor derramou o seu Espírito e os abençoou. E não evitei de falar duro, não teve evangelho florido, geração florida, e eu não evitei de falar duro, simplesmente continuei batendo com o evangelho. Fala a verdade, prega a palavra, continuei batendo com o evangelho. E às vezes, claro, é meio duro, mas é da única maneira que sei. É duro aqui, de maneira que será mais duro no juízo, onde teremos que responder por isso. Será mais duro no juízo final. Então, ao todo, foi uma coisa gloriosa. Olha só. Se eu pensasse, se ele fosse arrogante com a esposa, o Espírito Santo não teria dado a continuação da reflexão. De maneira que foi uma coisa gloriosa. E queremos agradecer à igreja aqui por orar e manter-se conosco. E nos manter próximo da cruz. E agora voltando para casa então aqui, e eu teria vindo esta manhã talvez para orar por alguns dos enfermos. Tenho muitas das entrevistas que estão esperando, casos que alguns desses atendi nos últimos dias desde que cheguei aqui, esperando 1 mês desde que viajei. Assim que estão tentando trazê-los o mais rápido que podem, trazê-los de diversos lugares onde se encontram as pessoas, nos arredores, trazerem as pessoas para a oração da fé, da cura divina. Parágrafo 24. E querendo o Senhor
Em cerca de mais 2 semanas eu vou para Tucson. Essa é uma parte mais baixa. E agora com os homens de negócios, desta vez, de modo que podem orar por isso. Podem orar. Orem por mim. Orem pelo irmão Romildo. Orem pelo pregador internacional. Orem pelo pastor Luiz Carlos. Orem pelo irmão Carlinhos, pelo irmão Maurício. Orem pela igreja de Caruaru. Está aqui. De maneira que vocês podem orar por isso. Orem. É preciso orar. Se não tiver uma retaguarda de oração, não dá em nada. Podem orar por isto. Nunca gosto de fazer qualquer coisa até primeiro crer que é a vontade do Senhor. Agora, a próxima convenção vai a Modesto e então dali para Washington e o estado, Washington e para Zurique e então Palestina e então para a África do Sul. Isso é obra missionária. África do Sul. Isso tudo ocorre entre agora e junho. E fui convidado para falar em todas estas convenções. E isso pode abrir uma oportunidade de eu entrar na África do Sul de novo. Porque é difícil pregar nesses lugares. O chamado deles, todo mês, recebemos convites. Há uma grande separação nas igrejas. Olha aqui, gente. Que eu falei no vídeo anterior. Se lembra que eu falei? O grupo A não vem para o grupo B. Perto. Estamos perto aqui. Na mesma cidade. Mas tem irmãos de lugar A não vem para o lugar B. O outro do lugar C não vai para o lugar D. Há uma grande separação no nosso meio. Nas igrejas. As igrejas pentecostais, espírito denominacional. A minha não, eu não me misturo, eu sou muito santo. Não. Não tem. Só tem um santo, que é o Espírito Santo. Se você se acha muito santo, você é o pior. Qualquer um que tiver esse pensamento, seremos os piores pecadores. E se você for a um lado, o outro não vai. Não quer nada. Não quer nada a ver com isso. E não cooperam juntos por isso. Tenho mantido distância agora por uns 5 anos com um chamado em meu coração para ir, por causa desse sectarismo aqui. Você às vezes é chamado para pregar e não vai. Você não se sente direcionado porque você sabe que ali tem uma barreira denominacional, um espírito denominacional. E agora, quem sabe, se os homens de negócios me acolherem só o suficiente para me estabelecer, isso é de ambos os lados. Veja você. E assim isso faz que todos estejam à mesma altura. Se não tiver unidade, não adianta. Não vai dar certo. Todos têm de vir cooperar nisso porque as necessidades financeiras de suas necessidades, de suas igrejas, está lá. Aqui nós nem temos esse problema aqui no Recife. É uma igreja pequena, humilde, mas o Espírito Santo tem dado o suficiente. É questão mesmo de igreja, de pensamento religioso mesmo. Estou falando sério. E aí começam a vir o diabo, as raposinhas começam a circular, viu? Circula, vai nos filhos, vai na esposa, etc. E a santidade está ali, não vai deixar ver nada, porque você é santo demais. Mas o bicho está comendo pelas beiradas. As raposinhas estão ali. Porque não está na fogueira. Não está na fogueira santa do Espírito Santo. Todos têm de vir cooperar nisso porque as necessidades financeiras de suas igrejas
Está lá, mas o nosso caso não é isso. O problema é espiritual, aqui no Recife. Por quê? Por isso elas têm de vir para manterem a boa reputação. Veja você. Por isso, pode que seja a vontade do Senhor. No entanto, não sei. Parece bom, mas não sei. Impede até o pregador de ter liberdade para pregar. Tá aqui, o irmão Brana levou 5 anos. 5 anos. Um dos maiores pregadores de todos os tempos. Esperou 5 anos para encontrar uma situação nivelada que ele pudesse ir lá pregar o evangelho. E quando o espírito errado entra, implica na vida financeira e em tudo aqui, na igreja, no grupo. E então este ano, o irmão Borders me entregou o itinerário ou os convites e honestamente, foi um livro 2 vezes a grossura desse que tem chegado desde o Natal passado de convites por aí. É demais para a mente humana tentar resolver isso. Por isso não aceitei nenhum desses. Aí já é questão mesmo de condição física e etc. E mental, mente humana. Um livro estava acumulado, os convites estavam acumulados. De maneira que não aceitei nenhum dos convites. Vou apenas tomar uma reunião e esperar para ver onde o Senhor me diz para ir. A partir daí, então irei a seguinte e então a seguinte, onde quer que Ele me disser para ir. Por isso, orem por mim. Parágrafo 27. Lembro-me no ano passado, lá com o irmão, ou na casa da irmã Cos, lá, quando o irmão Argambright me ligou para ir nesta viagem a Ancoragem, um lugar. Ancoragem é uma cidade, um lugar. E se eu tivesse ido nela só presumindo que não tinha problemas, uma hipótese. Agora, eu estava pensando nisso, presumindo, preguei sobre esse assunto. Eu disse, quando fui lá, disse aos rapazes que gravam fitas, não gravem fitas, os cultos eram gravados naquele tempo, como nós fazemos hoje na internet. E ele disse, não precisam gravar, não gravem fitas. Não vão lá para gravar fitas. Vou pregar sobre os mesmos assuntos que preguei aqui. Acho que preguei sobre um que preguei aqui. O resto deles foram todos assuntos novos. E o irmão Maguire gravou todos eles. Presumindo. Isso é uma mensagem, tem uma mensagem com esse tema. Presumindo. Ele disse que gravou uma mensagem com esse tema. Assim que, se eu tivesse ido presumindo para lá, certamente teria sido diferente do que veio a ser. Ele foi pelo Espírito, foi levado pela oração, não foi pelo pensamento, pelo ego, eu não vou porque eu sou isso, ou eu vou porque eu sou aquilo. Ele orou. A visão não teria se cumprido, mas a visão se cumpriu. E todos vocês estão cientes disso. Como que o Senhor de fato abençoou. Isso é para Batistas, Assembleia Universal, Casa da Bênção, Deus é Amor, Tabernáculo da Fé, Tabernáculo a Mensagem do Entardecer, Tabernáculo Brana. A palavra de Deus é para todos, para Romildo e para todos. Agora tem outra coisa que faz tempo tem estado em meu coração. Parágrafo 30. Igreja, ore por isso. Todos vocês aqui sabem que desde menino nunca estive satisfeito nesta região. Meu coração todo sempre tem anelado o oeste. E lembro-me quando eu estava cortando a grama para minha sogra ali no local que pertencia à igreja aqui, que o local eu me encontrava nos degraus e o Espírito Santo falou comigo. Ele disse: não posso te abençoar mais
até você me obedecer totalmente como Abraão. Estão vendo? Preste atenção, o Espírito Santo falando com o profeta. Ele fala comigo e contigo também. E Abraão, Deus disse-lhe para separar-se e ficar sozinho. Meu Deus do céu, Ana. E agora, como é que vai ficar? Eu vou para a caverna, viu? Ela está me assistindo aqui. É minha audiência. A minha igreja está aqui. Ficar sozinho. E quando o fez, ele levou consigo seu pai, minha filha, meu filho, minha esposa, meu marido. Gente, tudo confia em Deus. Confia em Deus. Por que levou o pai? A intenção é boa, mas não funcionou. Ele levou consigo seu pai e o seu sobrinho. E até Abraão completamente obedecer a Deus, então houve um cumprimento completo do que Deus prometeu-lhe. E a ligação, uma das ligações principais que me segurava aqui era minha mãe. Vocês sabem disso. E agora a mamãe foi estar com o Senhor Jesus. E eu não sei em que direção virar. Realmente, quando eu perdi minha mãe, você é um baque. Você fica assim meio atarantado. E aqui o irmão Brana está dizendo, perdeu a mãe, ficou assim meio atarantado, não sei em que direção virar, para onde ir, o que fazer. Eu não sei em que direção me virar, né, se fosse aqui. O que fazer? Por isso, orem por mim. Orem por mim. Orem por mim. Eu estou falando por mim, Romildo. Agora, parágrafo 31. O irmão Neville, eu saí para a plataforma. Pensei, pois irei lá. Alguém veio ao meu encontro e disse, que coisa, estão com um culto imenso hoje à noite. Disse, vão ter a parte da pregação, a parte dos cânticos, a parte da oração, e então recolher a oferta, e então disseram que tem uma parte de lava-pés, e a comunhão e batismo. Pensei, coitado do irmão, ele pensando aqui, depois que disseram, como o nosso pastor aqui, Luiz Carlos, que tem que correr para lá, para cá, é Olinda, e a gente às vezes fica assim, meu Deus, o irmão tá com a carga toda. E o irmão Brana pensou aqui sobre o irmão Neville, coitado do irmão, que coisa, tudo isso. Sei o que é isso, provavelmente depois da dura pregação hoje de manhã. Agora pensei, irei lá, talvez ele queira que eu dê a comunhão. Eu vou ajudar, né? Vou fazer alguma coisa para ajudar. Não é obrigado a pregar, não, mas faça alguma coisa, não atrapalhe. O irmão Brana disse, talvez ele queira que eu dê a comunhão. Parágrafo 33. E ele disse, o Senhor falaria para nós hoje à noite se sentisse guiado? Por isso sei o que isso significa. Então fui lá para trás, peguei as escrituras, uma escritura aqui, e peguei algumas anotações, e talvez o Senhor me ajude a entregar só uma mensagem curta de umas 4 horas. Não é, ele está brincando. De umas 4 horas. E então teremos nosso lava-pés e então a comunhão. Oh, talvez eu termine antes disso. Não, gente, eu só estou brincando. Eu só estou brincando com vocês. Eu vou pregar uns 20 minutos. E então teremos o batismo, o lava-pés. O que vem depois disso? A comunhão. A comunhão vem a seguir. E então a parte do batismo. Eu não vou pregar 4 horas. Não vou, eu estou brincando. Agora, estamos contentes por vocês serem batizados. Agora, se Deus quiser e isso agradá-lo, e se estiver bem com o pastor e com o povo, veja bem, não é chegar e pregar. Presta atenção aqui, ó. Isso é um ensinamento. Isso é um ensinamento. Eu vou repetir. Se Deus quiser e isso agradá-lo, e se estiver bem com o pastor e com o povo, no domingo que vem de manhã,
eu virei para orar pelos enfermos e para falar, querendo o Senhor, este domingo que vem. Então tem que ter uma série de pré-requisitos. Não é chegar e este domingo que vem, porque talvez no domingo que segue eu terei viajado então, e agora quando eu estou aqui eu gosto de vir e falar, eu também gosto de vir e falar, porque estamos como que associados como irmãos, e o irmão Neville, que é o pastor local aqui nos Estados Unidos nesse tempo aqui, com o irmão Branham, e eu aqui, e nós amamos um ao outro, e nós queremos permanecer chegados e auxiliar um ao outro, e não ficar atrapalhando a obra com legalismo, com ponto de vista, com achismo. E onde está a liberdade do Espírito Santo? Eu confesso que eu tenho muito problema com isso, por onde passo, em todos os lugares por onde passo, com legalistas e achismos e pontos de vista. Isto parece sacrílego. Mas eu espero que eu não lhe dê essa impressão. O senhor Corey disse uma vez: fiz parte de uma campanha de lâmpadas, vendendo lâmpadas para a companhia. E ele comprou uma quantidade enorme de lâmpadas que lhe durariam 4 ou 5 anos. Em seguida comprei um Ford dele, um carro do irmão, Ford, dele. Ele disse: Billy, creio que só estamos coçando as costas um do outro. Isso é uma forma de ajudar financeiramente. Ele comprou essas lâmpadas para ajudar o irmão que estava vendendo as lâmpadas. Parece que era o próprio irmão branco. Billy, creio que só estamos coçando as costas um do outro. Assim que é bem, como que ajudar em hora de necessidade. Assim que está certo. Sabemos como socorrer um ao outro e ajudar um ao outro. Então é isso, irmãos. A obra do Espírito Santo é essa, não é para colocar barreiras. Meu Deus, é muito complicado isso. A vida cristã, ela tem um formato, ela tem uma predeterminação, que é a Bíblia. Vamos continuar no próximo vídeo. Vamos dar continuação a esse tema. Amém. Shalom, Adonai. Até a próxima.